Boa tarde aos munícipes de Itambé, aos servidores municipais, aos vereadores, ao prefeito municipal, ao vice-prefeito e a toda a comunidade que está assistindo essa transmissão. Nós hoje temos por obrigação o executivo, junto com a saúde e o legislativo, de fazer a audiência a cada quadrimestre. Então, nós temos no mês de maio, nós temos nos meses de setembro, que é a que nós estamos fazendo hoje, do segundo quadrimestre de 2021, e fevereiro, que será feito o terceiro quadrimestre de 2021. Pode passar. A lei que disciplina sobre a apresentação dessa audiência pública é a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101 de 2000, que ela tem os meses de maio, setembro e fevereiro, como eu fiz a colocação agora há pouco. Os valores que nós vamos apresentar, eles se referem de janeiro a agosto de 2021. O que arrecadou e o que teve de despesa e o que se aplicou em saúde e educação nesse período. As receitas, nós temos dentro das receitas, as receitas correntes e as receitas de capital. As receitas correntes, ela teve nesse período, nós temos aqui no primeiro quadro a previsão da receita a ser arrecadada e arrecadada até o segundo quadrimestre, até 31 de agosto de 2021. Na receita tributária, nós tínhamos uma previsão de 1.240.000. Foi arrecadado a mais do que foi previsto, foi arrecadado, então, 2.144.000. Receita de contribuições, a previsão era 170.000, foi arrecadado 462.000 reais. Na receita patrimonial, a previsão é de 214.000, arrecadou até agora somente 56.000 reais. Estão falando em números redondos. As receitas de serviços, 14.973.000, arrecadou 10.484.000. As transferências correntes, que é o que representa a maior arrecadação do município, a sobrevivência do município, é as transferências correntes, que é as transferências do governo do Estado e do governo federal. Então, a previsão para 2021 é de 16.881.000, arrecadou até agora 14.608.000. Então, já quase que arrecadamos o que está previsto. Outras receitas correntes, 464.689, arrecadada até o segundo quadrimestre, 24.135. Então, a previsão das receitas correntes nesse quadrimestre, segundo quadrimestre, ou para o ano de 2021 total, é de 18.986.000. Arrecadou já 17.306.101 reais. Nós, pelo que demonstramos aqui, a gente com certeza terá excesso de arrecadação. As receitas de capital.
Ali, 5.532.000, vai ter tem uma receita arrecadada até agosto de 823.579. As alienações de bens, 10.850, não vendeu, a prefeitura não dispôs de nenhum bem, então não teve nenhuma receita. Operações de crédito, 2.599.000, não foi feito nenhum endividamento, nenhum empréstimo, então não tem nenhum valor. Então, o total da previsão das receitas de capital é de 8.142.000 e houve uma arrecadação de 823.579. O orçamento geral para 2021 é de 27.128.000. As despesas deu 18.000, as receitas, perdão, deu 18.129.680. As despesas, dependendo da arrecadação, o município tem as suas despesas. E as despesas, elas são subdivididas em despesas correntes e despesas de capital. A maior despesa do município é a despesa com pessoal e encargos. Então, a previsão para se gastar em 2021 com pessoal e encargo, 12.881.000, já gastou 7.902.000. Juros e encargos da dívida, tem uma previsão de 20.000, não teve nenhum juros e encargos que o município pagou de dívida. Outras despesas correntes, que aí é a manutenção da administração como um todo. Ali naquele pessoal e encargos entra o pessoal administrativo da prefeitura, entra as despesas de pessoal da saúde, das despesas de pessoal da educação, da assistência social, enfim, todos os servidores entram ali naquela primeira despesa ali de pessoal e encargo. E as despesas de manutenção da administração de uma maneira geral, conservação da cidade, as despesas de manutenção da saúde e da educação, entra como outras despesas correntes. Então, a previsão de 10.820.000, gastou até agora 5.872.000. Do total de despesas corrente, 23.721, teve uma despesa de 13.775. Despesas de capital, investimento, alguma obra, alguma aquisição de veículo que o município que tem previsto no orçamento, dá um total de 1.927.500. Teve de despesa até 31 de agosto, 851.066. Amortização da dívida. A dívida fundada, a dívida que foi feita em administrações anteriores, que é a longo prazo, tem uma previsão ali de 200.000, mas foi pago até agora 39.068. Reserva de contingência, ela tem uma previsão de R$300.000. A prefeitura obrigatoriamente tem que ter essa despesa prevista de R$300.000, que seria em torno de 1% sobre o valor total do orçamento do município. Então, 26.148.000, então teria que ter em torno de 261.489 de reserva de contingência. Mas aí, para arredondar, foi colocado R$300.000. Só que esse valor aqui, é bom que se diga, ele não só é no papel que está ali R$300.000. Obrigatoriamente, a administração tem que ter esse dinheiro em caixa, porque, eventualmente, acontece
um transtorno, uma ventania, descobre a cidade inteira, então tem que ter, para socorrer, tem que ter esse dinheiro em caixa. Não adianta eu ter número, mas não ter a parte financeira para cobrir isso daí. Então, o município, ele tem lá na conta movimento, ele tem que ter, no mínimo, esses 300 mil aqui, para eventualmente atender alguma situação que aí é declarado como o município ele está em situação de emergência e aí para usar esse dinheiro. O Legislativo Municipal, ele teve uma despesa até 31 de agosto de R$ 525.832. A disponibilidade financeira do município em 31 de agosto. Ele tem nas contas movimento, conta livre, que a administração, ela não tem, ela pode dizer, não, eu vou fazer isso, e ela pode utilizar esse recurso da conta movimento. Então, tem um total de 3.265.000. Nas contas vinculadas, ela tem R$ 4.002.000. As contas vinculadas, na maioria das vezes, o que dá um montante maior é saúde e educação. Então, o dinheiro que vem para a saúde, vem para uma determinada conta, a secretária de saúde, ela não pode dizer, prefeito, pode gastar esse dinheiro da maneira que o senhor achar conveniente. Ela tem um programa, como a saúde tem, como a educação tem. Nas contas movimento, aí cabe ao prefeito ele fazer as despesas. Tá? Então, é igual, só para a gente, vamos chegar lá na frente, a questão do percentual que já foi colocado aqui, de quanto gastou com a saúde. Aí tem o percentual mínimo é 15%, tem muito desses recursos, a maioria desses recursos vinculados, ele não vai lá para os 15%. Ele é carimbado. Então, ele não entra dentro os recursos dessas contas vinculadas, elas não entram nos 15% e não entram nos 25% da educação. Então, o total que a prefeitura tinha em 31 de agosto, de 7.268.000 nas contas bancárias. As despesas do Legislativo, que nós colocamos lá, demonstramos o orçamento previsto de 980 mil, as despesas empenhadas, 525 mil, aí em saldo em conta corrente, como lá a prefeitura tem 7 milhões, a Câmara, em 31 de agosto, estava com saldo de 77.167. Em 31 de dezembro, a Câmara ela tem que estar com aquele saldo ali zerado. Ela não pode ficar com dinheiro em conta. O dinheiro que ela tiver no dia 30 de dezembro, ela tem que transferir de volta para o município e ficar com aquele saldo zerado. Tá? As metas fiscais seria inicialmente as dívidas que o município tem. O município tem de parcelamento, e ali quando a gente fala dívida fundada, que lá atrás nós mostramos que tinha um valor de dívida lá que pagou de 30 e poucos mil reais, é esse parcelamento que está sendo quitado mês a mês. E ainda deve desse parcelamento 453.513. A dívida flutuante é a dívida que
que você comprou hoje e tem que pagar no período de 30, 60 ou até 90 dias, ou até 31 de dezembro de cada ano. Então, ali, a dívida a pagar, contas a pagar de 2021, tem um total de 250.575. Isso são dívidas que foram feitas esse ano, que ainda tem, ou estão para vencer, ou já estão, parte delas já foram até pago agora no mês de setembro. Restos a pagar de 2020, tudo foi quitado. De 2019, tem um total de 1.350. 2017 tem um total de 21.420. E ali, consignações. Tudo que dia 31 de agosto fechou o mês, tudo que foi descontado de todos os servidores de INSS, consignado que os funcionários fizeram, eles não venceram em 31 de agosto. O município tem, provavelmente, até 10 do mês subsequente para pagar essa dívida. Então, ela fica ali, ela fica aparecendo ali como consignações, quer dizer, foi descontado do servidor e está separado ali para ser pago até o vencimento que o banco, que as empresas, a Unimed vai apresentar a fatura. Antigamente, perguntava-se ao prefeito quanto que era a folha de pagamento dele. Aí ele dizia para o colega ou para um munícipe, a minha folha de pagamento é R$500 mil. Ele não colocava esses R$121 mil aí. E, na maioria das vezes, a maioria dos municípios dizia, não, era R$500 mil, e isso ele já tinha pago. E esses 121 mil aqui, na maioria das vezes, não tinha o dinheiro no caixa, e ele ainda ia esperar a arrecadação do mês seguinte para fazer o pagamento. Hoje não, vocês viram lá atrás o quanto que o município tem em caixa. Hoje, graças à arrecadação do Estado e da União, os municípios, até nós, técnicos, estamos preocupados, porque o valor que as prefeituras estão tendo em caixa são valores até não valores significativos. Nessa época, a Luciane lembra que já foi financeira, mês de setembro, mês de agosto, setembro, outubro, o que nós sempre estávamos preocupados? Como é que vai pagar o restante do 13º? Como é que vai pagar os fornecedores no final do ano? E hoje não. Hoje, graças à arrecadação que está tendo, os prefeitos, eu conheci um prefeito, trabalhei com um prefeito, que ele carregava no bolso uma folha que ele pedia toda manhã para o tesoureiro e tinha o saldo das contas. Aí ele chegava para os colegas, quer ver quanto que eu tenho de dinheiro na prefeitura? Hoje, os prefeitos, tem prefeito, ontem mesmo eu tive com um prefeito que ele fez esse mesmo pedido, que esse prefeito, que Deus já o tenha ele pediu para mim que toda segunda-feira, quando eu estiver lá na prefeitura, eu passo o demonstrativo para ele. E para ele sair com os eleitores dele e dizer, olha, eu peguei a prefeitura com tanto de dinheiro, hoje eu estou com esse tanto de dinheiro. Tá? A dívida flutuante, então o total que o município tem de dívida, dívida de imediata, 394. Para o saldo que ela tem lá nas contas correntes, é insignificante. Aqueles 200
e 50 e poucos mil que está ali de dívida, é esses os fornecedores que a prefeitura tem. Lá dos consignados, eu disse do INSS, que descontou do servidor, a parte dele, a parte que é lá, hoje é 11%, 12%. Tá? E aqui tem um montante de 141 mil, que é o INSS patronal. É o INSS que a prefeitura, além dos 11% que desconta do funcionário, ela também tem que contribuir com a parte dela. Então, por isso que dá esse total aqui de 141 mil. Tem o posto Mona Lisa ali, 42, as dívidas maiores. A Copel, 33 mil, pode passar. E aí as outras dívidas são valores pequenos. Então, dá um total de 250 mil, que isso daí são dívidas a curto prazo, que elas estão dentro do prazo para pagar. Os índices legais, que daí vai entrar despesa de pessoal, educação, saúde. A educação. Do total da receita, total, tem que ser aplicado 3.300, aplicou 3.370, que é os 25% que deveria ser aplicado sobre aquele montante de 14 mil. Então, até 31 de agosto foi aplicado 22,88. Está faltando algum percentual para aplicar? Está faltando, porque o percentual mínimo ali é 25%. Tá? Então, o município, em 31 de dezembro, ele não pode aplicar 24,99%. Ele tem que aplicar, no mínimo, 25%. Inclusive, nós, contadores, tem alguns municípios que dá 25,01%. A gente tem a preocupação que quando chega lá no Tribunal de Contas, que às vezes por causa de um histórico do empenho, ele exclui aquela despesa, aí qual vai ser o percentual, dependendo do valor da despesa, vai ser menos do que 25%. Então, o percentual ali, em 31 de dezembro, tem que dar 25%. Esse ano, em especial, por causa da pandemia, o ano de 2020 e 2021, está tramitando no Congresso Nacional uma PEC para não ser os prefeitos penalizados se eles não conseguirem aplicar esses 25%. Por quê? Agora voltou às aulas, agora voltou o pessoal para a sala de aula, tem as despesas normais com a educação. Mas, durante esse período anterior aí, não teve despesas com a educação, a não ser a despesa da folha de pagamento. Mas tinha alguns professores que tinham retorno, mas não está tendo aula, não receberam retorno. Então, a despesa diminuiu. Aí, agora, aqui nós temos quase certeza que vamos conseguir aplicar, né, Luciano? Então, nós vamos chegar nos 25%. Nos 70%, nas audiências anteriores, nós falávamos muito ali em 60%. Agora passou com a nova lei a 70%. Tá? Aqui, dos 70%, já aplicou 68,81%. Ontem eu tive em um município que ele está no 70%, ele está com 57,76%. Então, você veja bem quanto que está faltando para ele atingir os 70%. 60% já estava difícil para ele, agora com 70% ficou mais difícil ainda. Tá? Pode.
Na saúde, a secretária já fez uma colocação, o total da receita é o mesmo total da receita da educação, o valor aplicado até 31 de agosto, R$ 3.629.937, o percentual aplicado, aqui atingiu os 25%, se fosse 25%, mas aí a saúde é 15%. Então, o município de Itambé, ele, até 31 de agosto, aplicou 10,43 a mais do que o limite que ele obrigatoriamente tinha que aplicar. A despesa com pessoal, o total da receita corrente líquida. Essa receita corrente líquida, ela refere-se aos 12 meses anteriores a agosto de 2021. Aí ela vem de setembro de 2020 a agosto de 2021. Setembro de 2020 a agosto de 2021. Então, ela deu um total de 25.631. E aí, daquele total de 25.631, hoje, pela legislação, obrigatoriamente, todas as emendas individuais, emendas de parlamentares, de deputados, tanto federal como estadual, ele tem que ser excluído ali daquele montante. Então, a despesa de pessoal deu 11.749.000 nos últimos 12 meses, então o percentual que a prefeitura teve até 31 de agosto de 46,66. Esse percentual aqui, ele está dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O prefeito, ele não pode ter esse percentual aqui acima de 48,6%. Se ele tiver 48,63%, o Tribunal de Contas já vai emitir um alerta para ele, dizendo, olha, o senhor está ultrapassando os limites pré-estabelecidos. Ele tem 3 limites para seguir. O limite de alerta, 48,6%, o limite de 95%, que é 51,3%, e 100%. A prefeitura e o legislativo, ele pode chegar nesse percentual aqui só está o executivo. A Câmara pode chegar até 6%, mas também tem o limite. 90% sobre 6%, 95% e depois os 100% sobre 6%. Era isso que a gente tinha que apresentar e a gente coloca à disposição para eventual solicitação de mais informações. Toda essa simplificação que nós colocamos nessa apresentação, ele está lá no portal da transparência, com os devidos relatórios que a Lei de Responsabilidade Fiscal exige, tanto da área da administração, como da educação e da saúde. Boa tarde a todos, muito obrigado.